Você pode vender qualquer tipo de produto pelo Fred Delivery, seja você uma lanchonete, uma pastelaria, uma pizzaria, uma farmácia, um supermercado ou um prestador de serviços individual. Qualquer tipo de produto pode ser vendido pelo Fred Delivery, desde um produto básico, por exemplo, uma garrafa de água, pizzas e até mesmo combos e produtos configuráveis e personalizáveis que o cliente escolhe opções até adicioná-la ao carrinho. Por exemplo, no caso aqui da lanchonete Fred, vamos vender sanduíches em que o usuário escolhe o sanduíche principal, por exemplo, um sanduíche de queijo ou de rosbife, ele escolhe o tamanho do pão, as saladas que ele quer adicionar a esse sanduíche. Possibilidades de configurações e escolhas para os clientes são configuradas através de grupos de atributos. Então aqui no menu você vai em Inventário, Grupos de Atributos, Criar. Para o nosso exemplo do sanduíche, vamos criar então dois grupos, o grupo Tamanho e o grupo Salada. Tamanho do pão. Vamos descrever aqui internamente. Essa descrição não aparece para os clientes. Ela é essencial para você poder enxergar no painel na hora que você estiver cadastrando os atributos e vinculando isso a produtos para saber qual é esse grupo de atributos. Então vamos colocar aqui tamanho do pão do sanduíche. Essa seleção é obrigatória? No caso, o cliente tem que escolher um tamanho de pão para poder comprar um sanduíche? Sim. Então nesse caso é obrigatório. Ele não vai conseguir comprar um sanduíche sem antes escolher se é pequeno ou grande. Salvar. Vamos aqui criar então atributos para esse grupo de atributo. O que são atributos? No nosso exemplo aqui do tamanho do pão, pode ser então pequeno, médio ou grande, ou só pequeno e grande. Então vamos criar aqui no nosso exemplo, você pode ver aqui em cima, ó, grupos de atributos, tamanho do pão, atributos. Vamos criar um atributo chamado normal, 15 centímetros, e vamos salvar. Vamos criar um outro atributo chamado grande. Vamos voltar para os grupos de atributo. Você pode clicar tanto aqui em cima, quanto aqui no menu esquerda, grupos de atributos, listar. Vamos criar um novo grupo de atributo chamado salada. Salada para os sanduíches. Então lembre-se que isso é uma descrição interna, o cliente não vê. E nesse caso a salada não é obrigatória, então eu não vou marcar obrigatório. Salvar. Vou criar agora os atributos para as saladas. Na listagem de atributos, clique nesse ícone roxo, criar atributo. Vamos colocar aqui alface e um tipo chamado escarola. Agora, nós precisamos criar a categoria sanduíches, ou a categoria de produtos que contém os produtos que você queira vender. Da mesma forma que você fez anteriormente, criando, por exemplo, a categoria bebidas, a gente vai agora criar aqui uma categoria chamada sanduíches. Uma vez salva, irá aparecer essa aba aqui, grupos e atributos. Essa aba aparece, na verdade, para qualquer categoria, inclusive quaisquer categorias que você tenha criado anteriormente. Se você abrir aqui grupo de atributos, você verá, inclusive, aqui o grupo tamanho do pão e salada, como a gente criou anteriormente. Mas nós queremos vincular esses grupos de atributos à categoria sanduíches, então eu vou editar a categoria sanduíches, vou em grupo de atributos, e agora vem um passo fundamental, que é vincular os grupos a uma categoria. Dessa forma, todos os produtos dessa categoria vão fornecer opções desses grupos de atributos para os clientes. Então eu vou apertar aqui o botão de ligar e o botão de ligar. Veja a importância de ter adicionado uma descrição ao grupo, porque você poderia, por exemplo, ter confundido tamanho com tamanho de pizzas. Nesse caso, é tamanho do pão de sanduíche. Vamos agora criar nossos sanduíches. Produtos, criar. Vamos criar aqui queijo, escolher a categoria sanduíches. Eu não preciso digitar no nome, por exemplo, sanduíche de queijo, porque a categoria já indica que é o sanduíche de queijo. O preço base dele é R$10. Vou dar salvar. Uma vez salvo, vá na aba atributos. Como você pode notar aqui, já apareceram aqui todos os possíveis atributos da categoria sanduíches. Esses atributos vêm dos grupos de atributos chamado tamanho do pão e salada, que a gente vinculou anteriormente na categoria sanduíches. Aqui você vai configurar preços adicionais ao preço base do produto. Ou seja, o preço base do produto aqui nesse caso é R$10. O tamanho normal tem um preço extra? Nesse caso não, ele é R$10. O tamanho grande, sim, tem um preço adicional de mais R$5, ou seja, ele é R$15. A salada gera um custo extra? Nesse caso, em ambos os casos, ela é gratuita, então eu não vou selecionar preços. Vamos agora adicionar um novo sanduíche. Vamos escolher aqui a categoria sanduíches. Ele tem um preço base de R$12. O grande tem um preço adicional de mais R$8, ficando R$20. O alface é gratuito e a escarola adiciona mais R$2,50 ao preço. Pronto, nesse caso você está pronto para vender um produto que é configurável pelo usuário e que ainda adiciona preços extras ou não de acordo com as opções dele.